Tubarões tocavam em todos os undergrounds da cena underground do Rio de Janeiro, né? E no Garage, tocava em Campo Grande, em Duque de Caxias. Então, assim, todo lugar que tinha a galera do underground, Tubarões estava lá. A partir da união, né, de 8 estudantes, né, do segundo grau, a gente juntamente com o Miguel, que era professor de handball, a gente decidiu começar a estudar um pouco da história. Tinha uma banda chamada Traça e Anarquia e a gente já se reunia muito lá em casa para fazer essas festas. A gente chamava de festa americana, né? Cada um levava uma coisa, onde a gente escutava os discos que a gente comprava. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de rock inglês, então comprava um disco de rock inglês. Um amigo trazia um disco assim, a Miriam levava um disco do Led Zeppelin, que ela curtia muito. A gente se reunia basicamente para isso, ouvir os vinis e compartilhar as nossas histórias, né? Porque a galera já estava numa época de estudar, de trabalhar, então era um momento que a gente tinha para se reunir. Né? E o Alberto Torres tinha uma tradição muito grande, né, na parte do teatro, né? Eu, por exemplo, quando comecei a falar para minha mãe de que eu estava me envolvendo em teatro, ela falou assim, eu mesmo declamei poemas aqui no Teatro Alberto Torres. A minha irmã, ela sempre gostou de rock, né? E eu e meu irmão, a gente acabou embarcando nessa onda, porque ela sempre ouvia, ela era mais velha. E aí, quando a gente chegou aqui, que ela se deparou com essa cena, né, pessoas que gostavam de rock, ela rapidamente se juntou. E a gente conhecia o Teatro Alberto Torres como um salão onde tinha os eventos, né? E aí a gente começou a fazer o seguinte, e se a gente pudesse retomar essa história, né, de teatro, né, e começar numa cena cultural ali no Alberto Torres. Meus pais sempre foram pessoas assim muito abertas, para eles era muito natural. Então eles pensavam assim, esses são os amigos do meu filho, quero eles aqui, quero ver, quero estar. E eles curtiam horrores, apesar da barulheira, né, que vocês imaginam, toda quarta-feira. Ainda tinha, eles chegaram aí a vários shows, não sei se vocês vão lembrar, no Leão 13. Eles foram lá no show lá de punk, estavam lá os doisinhos. E pra gente era tudo muito intenso, né? Muito legal. Eu conheci o Tubarões aqui mesmo, na igreja matriz aqui da Praça de Itaboraí, Praça Central de Itaboraí. Eu ouvia muito falar do Sérgio, só que eu não tinha visto ainda. Um dia tive o prazer, né? E fiquei chocado lá com aquela cena. Cara, o pessoal chamava de Sérgio Índio. Então, todos os shows que tinham, todo mundo frequentava, até mesmo para fazer até público também. Porque por ser um estilo de música que a sociedade não estava acostumada a ouvir, então quanto mais pessoas estivessem prestigiando, melhor. E quebrava um pouco esse estigma de só tinha maconheiro, só tinha gente, né, marginal. Foi daí que surgiu essa ideia da gente montar uma peça de teatro e ao mesmo tempo resgatar e revitalizar o salão do Alberto Torres para voltar a ser um teatro. Né? E fiquei chocado lá com aquela cena, cara, o pessoal chamava de Sérgio Índio, ele lá cantando Declare Guerra do Barão Vermelho, essa música forte. Uma vez, eu, Sandro, Sabiá e Gilmara fizemos uma música na varanda lá de casa, então assim, era realmente um encontro social e cultural muito importante para aquela época. O marco foi quando a gente fez essa peça, todo mundo começou a perceber que haviam movimentos que podiam se juntar. Desde então eu me identifiquei com a banda, né, com o tipo de som que ele levava. Na época não era tão hardcore, né, que foi, acho que o pico do Tubarões foi quando começou a fazer hardcore, ficou mais conhecido para a galera do rock and roll geral. Então as meninas, as amigas, todo mundo frequentava, todo mundo ia. Até mesmo para mostrar que o som era legal e que todo mundo se respeitava, né? Então, a gente estava sempre junto por isso, né? Só que o teatro acabava sendo muito mais para a sociedade, né? E o rock, punk rock, acabava sendo uma coisa mais, né, por outro lado, não muito bem aceita. Flavinho aproveitando aqui, Flavinho só esqueceu de falar que na casa dele também era uma casa que tinha sempre cerveja. Então a gente sempre estava lá. Estava sempre reunido lá na casa dele que tinha cerveja, tinha uns biricuticos, a gente sempre ia para lá. Onde eu trabalhava, eu tirava xerox dos cartazes, né? Que eu, sem ninguém mandar, sem nada, eu colava. Por eu ter acesso, conhecer os points, onde eu sei que a galera
ia ver o cartaz e ia, naturalmente, ia aos eventos. E a gente acabou se juntando, né? Foi daí que eu conheci o Sérgio Espírito Santo. E aí a gente, por o fato de eu estar liderando o Traças e a gente estar sempre participando de eventos, né? Eu acabei sendo convidado para poder fazer a apresentação dos shows de punk rock, né? Para tirar um pouco aquela carga, né? O show do Collor, assim, pra gente foi marcante demais. Primeiro que eles estavam vindo da Europa, fizeram uma turnê na Europa de quase um ano. Era praticamente uma banda internacional pra gente aqui. Eu tinha os amigos que usavam mais as roupas de marca, assim, e tal, né? E que não curtiam muito o punk rock, né? E eu, na verdade, navegava bem também, porque eu gostava muito de rock and roll. E aí, quando o Sérgio me convidou para poder fazer, apresentar os shows, né? Os shows de punk, né? A gente começou a trazer outras pessoas, né? E ver que aquilo não era uma coisa tão maldito, não, né? Marginalizado, né? E, pô, cara, eu praticamente fui mandado embora do meu trabalho porque acharam, eu esqueci uma cópia de um cartaz do de um show do Tubarões Voadores, que eu não me lembro agora qual é, faz tanto tempo. Então meu chefe me achou na Xerox um cartaz do Tubarões Voadores e isso foi assim, meio que determinante para eu ser limado da empresa.